Olá, criptomaníacos! A água bateu na bunda dos mineradores. É isso mesmo. Eles têm até abril do ano que vem para fazer o preço do Bitcoin subir. Exatamente. Manipularem o preço do Bitcoin para fazer o preço subir ou eles quebram. Isso acontece devido ao halving que a gente vai ter em abril do ano que vem, que reduz a recompensa aos mineradores pela metade, ou seja, o custo de minerar Bitcoin dobra e o preço atual não é suficiente para os mineradores. No passado, vocês vão notar nesse vídeo que eles fizeram exatamente isso. Eles começaram a manipular o mercado utilizando algumas estratégias para fazer o preço subir conforme a data vai chegando, conforme o halving vai se aproximando. Isso é importante porque aumenta a tendência de uma subida de preço, apesar do cenário macro desfavorável, apesar de graficamente termos problemas sérios. Eu preciso trazer isso aqui para você. Antes, deixa o like, porque não tá nada fácil aqui em casa. Eu tô com mulher com o pé quebrado, 2 filhas, tenho que viajar amanhã para Rolante, Rio Grande do Sul, para participar do Bitcoin Spring Festival. Espero encontrar vocês por lá, né? Alguns de vocês por lá, quem sabe a gente toma uma cerveja junto. Mas, enfim, tenho que dar jeito aqui, gravar vídeo, sair de madrugada. Espero que dê tudo certo. Com o seu like, isso fica mais fácil. E você que não é inscrito no canal, se inscreva agora. Bom, seria muito mais fácil para mim chegar aqui no canal e falar o óbvio para vocês. O cenário macro está uma porcaria, estamos próximos de uma recessão econômica, o Bitcoin está abaixo da média de 200 semanas, que é ali uma linha tradicional para ver se você está com possibilidade de alta ou de baixa. Ele está abaixo dessa linha, então tudo indica para a gente que a tendência maior é de queda. Inclusive no meu produto, na minha carteira HODL, a minha carteira pessoal, os clientes sabem que a gente está pouco comprado em Bitcoin justamente devido a esses fatores. Mas eu não estou aqui para falar o óbvio, eu estou aqui para a gente tentar enxergar alguma coisa além, alguma coisa que talvez a grande maioria dos analistas não está vendo nesse momento e que faz o Bitcoin se separar dos outros ativos. Por exemplo, eu vou trazer para vocês aqui um canal DataDash, que é um canal gringo, muito bom, né? Muito importante, e vocês vão perceber que todos os vídeos que ele está fazendo ao longo dos meses são negativos, tá? São sempre negativos. Até esse aqui que parece positivo, ele está falando assim, quando nós vamos comprar Bitcoin? Ou seja, ele está vendido. E aí, ó, a capa negativa, 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 negativa. Ou seja, todos os vídeos falando a mesma coisa. Bitcoin vai cair, Bitcoin vai desabar. E é um cara que entende muito de mercado e de macroeconomia falando para você que o preço vai cair. E se você analisar o que ele está falando, faz todo sentido. Analisando o cenário macro, analisando o gráfico do Bitcoin, você consegue ver que existem vários motivos para você ter medo e acreditar numa queda de preço. Só que o Bitcoin tem algumas pegadinhas. Ele parece, sabe, uma bomba atômica que você dispara um nêutron e ele pega lá no núcleo de um átomo, destrói esse núcleo do átomo e aí faz uma reação em cadeia e o negócio explode? O mercado do Bitcoin ainda é muito pequeno. Qualquer fator pequeno pode gerar essa reação em cadeia, fazendo o preço disparar, como disparou em vezes anteriores, incluindo lá na pandemia, né? A gente vai lembrar que depois da queda de março de 2020, a gente teve a disparada até uma alta histórica. Então, vou mostrar para vocês fatores aqui ligados a mineradores que podem fazer com que o preço do Bitcoin dispare. Mas antes que você me critique, lembre-se, eu vou somente indicar um momento de entrada. Não chegou esse momento, mas eu vou mostrar para vocês que ele pode estar muito próximo, muito mais próximo do que você imagina. E eu vou começar por essa notícia que parece não ter nenhuma relação com uma alta do Bitcoin. Afinal, é uma notícia negativa, correto? SEC, que é a CVM dos Estados Unidos, adia a decisão sobre ETFs de Bitcoin à vista de BlackRock, Invesco e Bitwise, e deve fazer isso também com os outros pedidos de ETF à vista, que foi aquilo que deu uma movimentada no mercado, né, uma animada no mercado, e foi adiado. Mas notem, aqui na matéria vocês percebem uma data importante, que é a data limite que a SEC tem para fazer a avaliação desses pedidos. A SEC terá que tomar uma decisão definitiva, no máximo até meados de março. Exatamente na data do halving, né? Meados de março, abril. Então a gente está falando de a SEC dar uma decisão, sim ou não, na véspera do halving. Imaginem o impacto disso
somado ao próprio impacto do halving. Novamente, vou falar aqui sobre mineradores nesse vídeo, que também está ligado ao halving, né, o impacto que isso tem para os mineradores. Aqui, no caso, teríamos uma aprovação de ETF na data, né, ali na véspera do halving. Então, gravem essa informação. Já existe essa probabilidade aqui e os analistas falam em 95% de chance de aprovação de um ETF à vista de Bitcoin em 2024, até o final do ano. Então, a chance é grande, segundo a maior parte dos analistas. Beleza, já entenderam isso. Agora vamos passar para outra coisa. 3 razões pelas quais mineradores de Bitcoin estão vendendo o BTC. Outra notícia negativa. Então, os mineradores, eles estão colocando o Bitcoin à venda no mercado. É uma força vendedora. E vem fazendo isso há muito tempo, desde a alta histórica. E por que eu estou trazendo uma notícia negativa para falar sobre algo positivo? Notem aqui o que falou aqui um presidente, um diretor de uma dessas mineradoras, né? Ele falou o seguinte: a estratégia da CleanSpark, que é essa mineradora, foi muito conservadora durante a alta do mercado. Vendemos Bitcoin no topo, por $60 mil. E também ficamos muito tristes por isso. Mas acho que todo mundo viu que nossa estratégia foi bem sucedida esse ano com a nossa expansão para 9,5 exahashes, ou seja, aumentou o poder computacional desses mineradores. E agora estamos começando a aumentar nossa retenção. Ele está acumulando Bitcoin, ele está invertendo, né? Ele parou de vender Bitcoin, né? Ele vem vendendo desde os 60 mil. 60 mil, 50 mil, 40 mil, 30 mil, foi vendendo. E agora estamos começando a aumentar nossa retenção. Está segurando, como vocês provavelmente viram nesses últimos meses, em que o preço do Bitcoin está com uma cotação muito mais baixa. Então, mudança de postura. Mineradores eram uma força vendedora e eles começam a acumular Bitcoin, ou seja, essa força vendedora está parando. Isso é um impacto positivo no preço do BTC. Mas por que eles estão parando de vender BTC? Essa próxima matéria explica para você. Halving vai aumentar custos de mineração eficiente de Bitcoin para $30 mil por BTC. O custo para minerar um Bitcoin será de $30 mil a partir de abril do ano que vem. E qual o preço do BTC hoje? $26 mil. Então, a cada Bitcoin minerado, o minerador estaria perdendo $4 mil. Não faz nenhum sentido. Isso vai matar a mineração, vai tirar vários mineradores do mercado. E aí vocês começam a entender por que eles não querem mais vender BTC nesse momento. Porque eles não podem jogar o preço mais para baixo. Olha só o que a matéria fala. Em abril de 2024, as recompensas por bloco minerado serão reduzidas em 50%, dobrando o chamado custo de produção do BTC, atualmente em torno de $15 mil por BTC. Esse valor ultrapassará $30 mil. Hoje, os grandes mineradores, os mais eficientes, gastam $15 mil para minerar um Bitcoin. A partir de 2024, esse custo vai subir para mais de $30 mil. E como explica o analista, os mineradores são incentivados a garantir que os preços estejam bem acima do custo marginal de produção antes do halving, portanto, antes de abril de 2024. Quer conspirem conscientemente ou não, eles são coletivamente incentivados a empurrar os preços para cima, antes que a sua receita marginal seja efetivamente reduzida pela metade. E aí, esse analista chamado Philby previu que os mineradores começam a elevar o preço do BTC antes do halving em cerca de 1.276 dias após o halving anterior. Então teve um halving, você conta 1.276 dias, eles começam a fazer isso, né? A parar de vender Bitcoin para fazer o preço subir no mercado. Então olha só, 1.276 dias a partir do último halving, lá de 2020, bateria em novembro de 2023. Ou seja, daqui a pouco, né? Um mês e pouco, a gente está chegando nessa data. E aqui nesse gráfico, vocês percebem justamente as datas que ele marcou ali, que seria a data que os mineradores começam a manipular o mercado. Como é que funciona? 1.276 dias depois do halving anterior. Tá? Então ele marcou aqui uma data em 2016 e uma data aqui
em 2019. E a próxima data seria novembro desse ano, tá? Vocês notam aqui embaixo, essa linha laranja marca justamente o acúmulo de Bitcoin por parte dos mineradores. Vocês percebem que ao longo do tempo a tendência é o quê? Cada vez os mineradores terem menos e menos Bitcoin, né? Eles vão vendendo para custear as operações e vão ficando com menos Bitcoins. Mas notem que quando atinge essa linha amarela, próximo dessa linha amarela, o que acontece com essa tendência de queda? Ela é revertida, né? Eles começam a acumular Bitcoin nesses períodos que precedem um próximo halving. Por que eles fazem isso? Porque eles querem manipular, eles querem que o preço do BTC no mercado suba para que eles não quebrem depois que a recompensa cair pela metade, ou seja, que o custo de mineração dobrar. Vocês percebem a mesma coisa acontecendo aqui. E a gente não viu esse fenômeno acontecendo. Então, o que ele está falando é, a partir de novembro, veremos essa linha laranja aqui de reserva de mineradores, né, reserva de Bitcoin dos mineradores, subindo. Eles acumulando mais Bitcoin e ajudando nesse impacto que vocês estão vendo no preço aqui em cima. Sempre que eles acumulam Bitcoin, olha só o que vocês percebem aqui no preço em cima. O preço tende a subir, né? Aqui, essa queda que vocês estão vendo aqui foi a pandemia, tá? Algo fora do normal, mas a tendência se manteve, ó, de subida de preço até uma nova alta histórica. Então, esse processo está próximo de acontecer. E eu sei que essa teoria é muito interessante, mas quando você olha para o gráfico, você fala, não vai acontecer, né? Tá estranho o gráfico. Então vamos para o gráfico aqui para mostrar para vocês algo que talvez não seja tão simples de enxergar. Notem no gráfico do BTC, no longo prazo, como ele tem uma tendência de topos e fundos cada vez em pontos mais altos, né? Então o Bitcoin, mesmo em queda, ele cai para cima. Ele está sempre subindo, como vocês podem ver no gráfico. Mas existem momentos aqui muito diferentes, que é justamente esse momento de bear market, né? Quando esses topos começam a ficar cada vez em pontos mais baixos. E se você traçar na hora da virada, na hora que a gente encontra um fundo e começa a subir, se traçar aqui o gráfico, você vai encontrar algo assim. Estão vendo triângulos simétricos, né? Portanto, topos cada vez mais baixos, mas fundos cada vez mais altos. Até que em determinado momento acontece um rompimento. Então, a gente teve esse triângulo simétrico aqui, por exemplo, em 2020, e também estamos formando um triângulo simétrico nesse momento. Estão vendo? Ó, topos cada vez mais baixos e fundos cada vez mais altos, como é a tendência natural do Bitcoin. Mesma coisa se a gente voltar para o outro ciclo. Aqui para trás, né, em 2015, 2016, mesma coisa. Você está vendo que na hora da reversão do mercado, né, o fundo do poço foi aqui no cocôzinho, tá? Então, depois da reversão do mercado, ele começa a ter topos mais baixos, mas ainda mantendo a estrutura de fundos mais altos, como vocês estão vendo aqui, né? Teve um toque aqui e teve um toque aqui. E como funciona um triângulo simétrico? Vamos estudar então, né? Vamos fazer aqui um vídeo de estudo. Triângulos simétricos. Saiba como identificar e tirar proveito. Então aqui, estão vendo uma formação exatamente como a gente viu ali no Bitcoin, né? Fundos cada vez mais altos e o topos cada vez mais baixos. O que é um triângulo simétrico? É um padrão gráfico ou figura de continuidade que representa um momento de consolidação ou congestão do preço. Esse momento que a gente está, né? Que é um momento de consolidação do preço. Não tem muita movimentação nem para cima nem para baixo. Quais são as principais características? Primeiro, o rompimento tende a ser a favor da tendência do preço que antecede a formação do triângulo. Então, por exemplo, qual a tendência que antecede o triângulo apresentado na figura abaixo? Excelente, tendência de alta, devido aos topos de fundos ascendentes. Então, a tendência está marcada na cor azul. Então, antes desse triângulo, a gente tinha uma tendência de alta. Portanto, o que eles estão falando? A tendência é que essa formação gere um rompimento mantendo a tendência anterior, que seria o quê? Romper resistência e continuar subindo. Tá? Isso é muito importante, gravem essa informação. Nesse caso, a maior probabilidade é que ocorra o rompimento da resistência do padrão para dar continuidade à tendência anterior. E para a gente saber até onde iria essa subida de preço, basta pegar a altura do triângulo, diferença entre o topo mais alto e o fundo mais baixo, e projetá-la após o rompimento da linha diagonal que foi superada. Ou seja, isso aqui, né? Você pega essa altura aqui, a altura total do triângulo, e joga para cá, no rompimento. Então, quer dizer, nesse caso, desse exemplo aqui, o que aconteceria? Ia romper nos 18,50 e como a altura é de 4, né, a diferença de 16 para 20, você sairia de 18,50 e iria até 22,50. Esse aqui seria o seu lucro.
Entendido? Então isso é muito importante você entender que a tendência dessa formação gráfica é seguir o que antecedeu, né? O movimento que antecedeu. Vamos voltar lá para o caso do Bitcoin para a gente ver o que aconteceu na história quando a gente teve essa formação no gráfico. Então, por exemplo, nesse momento aqui em 2015, o preço encontra o fundo do poço aqui, próximo aos $150 em janeiro de 2015, tá? Este é o fundo do poço, por isso eu coloquei o nosso cocozinho feliz aqui, tá? A partir dali, a tendência começa a ser de subida. O preço começa a subir, sai aqui do 150, já está aqui no topo em 300 e alguma coisa, ou seja, dobrou o preço. Parecido com o que a gente passou recentemente com o Bitcoin, que saiu dos 15 mil e foi buscar os 30 mil, correto? Mesma coisa, só que aqui corta alguns zeros, né? Saiu de 150 e foi até 300. A partir daqui, ele entra nessa formação em triângulo, fazendo o quê? Topos cada vez mais baixos, mas mantendo a estrutura de fundos mais altos. Vocês aprenderam lá que, quando temos essa formação, a gente deve medir essa altura do triângulo, ou seja, do fundo até o topo desse triângulo, tá? Peguei essa altura, e a tendência seria seguir o movimento anterior. O movimento anterior a esse triângulo é o quê? É de subida. Saiu lá dos 150 e veio buscar os 300. Então, a tendência maior seria o rompimento desse triângulo e disparada de preço com essa altura, a altura do triângulo. Portanto, sairia aqui debaixo dos 225 e iria bater aqui em cima na região dos $400, tá? Exatamente o que aconteceu. Vocês notam que acontece o rompimento e o preço vem buscar exatamente aqui antes de cair, tá? Então, faz exatamente o que era esperado. E onde é que está essa linha roxa? Se vocês notarem, voltarem aqui, ela vai bater exatamente no ponto que era suporte antes da queda. Olha que alta histórica, que nem a gente teve nos $60 mil, queda, então ficou segurando aqui nesse suporte durante muito tempo e aí rompeu para baixo. Quando voltou a subir, parou aonde? Exatamente na linha roxa. E essa estrutura que eu estou mostrando para vocês é tão parecido com o momento atual que eu vou pular 2020 por enquanto e vou direto para o momento de hoje, tá? Então grave essa estrutura e agora vamos correr para o momento atual. Olha só o que a gente tem, pessoal. A gente tem o preço veio desabando, ele encontra um fundo do poço nos $15 mil, né? Lá foi $150, aqui $15 mil, tá? O nosso cocozinho está aqui. A partir dali, a gente reverte o movimento e inicia-se um movimento de alta no preço. O preço sai dos 15 mil e vai lá nos $30 mil. Lá no gráfico anterior, saía dos 150 e ia até os 300. Mesma coisa, tá? Encontra resistência e começa a cair. Começa a ter topos cada vez mais baixos, mas mantendo a estrutura de fundos mais altos. Nessa formação, como vocês aprenderam lá, a gente precisa pegar a altura desse triângulo aqui, que está marcado em roxo, e jogar para frente quando romper, no rompimento. Não tivemos rompimento. Notem que o preço nesse momento, nos $26.900, está testando justamente o topo desse triângulo, tá? Pode romper aqui nessa semana, pode romper nas próximas semanas, não sei. Eu coloquei aqui, tá, em novembro, porque foi a data que vocês ouviram nas matérias anteriores, né? O analista falando que a tendência seria os mineradores começarem a segurar Bitcoin em novembro. Então, botei novembro aqui pra gente, tá? E o que aconteceria? Teria uma disparada de preço nessa altura roxa aqui, que levaria o preço para onde? Nesse caso, até a linha aqui dos $38 mil. E onde está os $38 mil? Sigam a linha roxa aqui, pessoal. Inacreditavelmente, é o ponto, estão vendo, que era suporte antes da queda. A alta histórica, lá nos $65, $69 mil, o preço cai e se percebe que ele sempre encontra resistência ou suporte na região dessa linha roxa aqui, que seria justamente onde o preço iria. Exatamente como aconteceu lá atrás, em 2016, ou seja, o preço rompe essa região, que era a região de 280, né? Ou seja, hoje seria $28 mil, para a gente estar nos 26, 27 agora, e iria lá naquela época até os $400, né? E aqui a gente está falando muito próximo dos $40 mil. Exatamente o mesmo movimento, tá, pessoal? E mesmo se eu voltar para o outro ciclo, ou seja, aqui ó, mais próximo, né, 2020, notem que a gente tem a mesma coisa. Ó, o cocozinho aqui, fundo do poço, tá? Aqui na região dos $3 mil em 2018. A partir dali, reversão de tendência, o preço começa a subir. Até que ele chega nesse topo aqui e começa a apresentar topos cada vez mais baixos,
Mas o fundo está cada vez mais alto, tá? Ele tem uma queda lá em março de 2020, na pandemia, mas fica acima do fundo do poço. O fundo do poço nos 3 mil dólares, pandemia nos 5 mil dólares. Então, subindo. Triângulo simétrico e, como ele falou, a tendência é um rompimento seguindo o movimento anterior ao triângulo, ou seja, subida. E é o que acontece. Rompe aqui. E o que você esperaria? Esperaria essa altura aqui do triângulo. Olha só, que levaria o preço até onde? Até a região dos 30 mil dólares, 31 mil dólares. Então, pessoal, todas as vezes, afastando aqui para vocês, acontece o mesmo movimento. E um movimento onde você esperaria uma queda, porque o gráfico não está bonito, mas acontece um rompimento desse triângulo e o preço dispara. E, pessoal, se eu trouxer aqui indicadores, fica ainda mais bizarro, porque ele vai indicar para você exatamente o momento que você deveria entrar. Olha só. Na tela eu tenho uma linha vermelha e uma linha amarela. Que indicadores são esses? Eu estou falando sobre o EMA 200, que é a linha vermelha, que nesse momento serve como suporte, e sobre o EMA 21, que é a linha amarela. Vocês percebem que o preço perde o suporte dessa linha amarela. Olha só como a subida foi toda baseada em suporte na linha amarela, né? A escadinha aqui, ó, era a linha amarela, correto? Batia nela, subia, batia nela, subia, batia nela, rompeu para baixo. E aí foi para onde? Fez um suporte na linha vermelha, tá? E agora está tentando romper ao mesmo tempo a linha amarela para cima, tá? O EMA 21 para cima, junto com o topo desse triângulo. Se a gente volta para 2020, olha só o que vocês vão encontrar. Mesmo movimento. Depois de sofrer resistência no topo desse triângulo, rompe a linha amarela para baixo e vai buscar suporte onde? Na linha vermelha. Volta a subir e aí consegue romper a linha amarela para cima. Esse é o indicador para você, tá? De que, opa, ficou legal. E romper o topo do triângulo, mais ainda. Aí é a hora da entrada, tá? Então, precisa romper EMA 21 para cima e romper topo de triângulo. Se eu voltar mais ainda, lá para 2015, 2016, vamos ver. Olha lá como é que estava o preço. Ele tinha rompido para cima da linha amarela, não sustentou, caiu, parou aonde, pessoal? Exatamente sobre o EMA 200. Exatamente como está hoje, pessoal. Idêntico. Tá? Faz suporte na linha vermelha. Quando rompe aqui, ó, o nosso triângulo e rompe a linha amarela, bum, preço dispara. Tá? Então, só indicando para vocês como é exatamente a mesma coisa sempre. Então, Guilherme, tem que comprar Bitcoin agora? Não. Não. A gente não rompeu o topo do triângulo e não rompeu ainda o EMA 21, a linha amarela. Mas estamos muito próximos. Enquanto está todo mundo morrendo de medo, falando embaixo e tudo mais, a gente pode estar muito próximo de uma explosão de preço. E para você ficar ligado, é muito simples. Você vai simplesmente desenhar esse mesmo triângulo que eu fiz aqui, muito simples, tá? Ligando os topos recentes de preço do Bitcoin. Ó, tivemos a subida. Quando começa a cair, você conecta aqui os topos, tá? Passa a linha aqui. E também coloca o EMA 21, que é a linha amarela, e o EMA 200, que é a linha vermelha. Quando romper para cima do EMA 21 e do topo desse triângulo, pronto, é um sinal de compra, um sinal de entrada no Bitcoin. E o seu alvo de preço vai ser lá em cima, nos 38 mil dólares, como eu falei para você, que é essa altura do triângulo, né? Que levaria até essa região, que já foi lá atrás suporte e resistência de preço. Ficou claro? Ficou fácil de entender? Então, apesar de tudo que está acontecendo, eu quero mostrar para vocês que existem aqui oportunidades que são pouco exploradas. Os mineradores podem fazer essa diferença na hora que eles param de vender, ou seja, acaba essa força vendedora e começa uma tendência maior do preço subir, gerando finalmente o rompimento desse triângulo simétrico que eu apresentei para vocês. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal e eu volto semana que vem com novidades. Ainda mais se eu for para Rolândia, porque eu vou trazer para vocês novidades do evento. Acompanhe a gente no Instagram, no Twitter, enfim, vamos trazer várias novidades ao longo do final de semana. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.